Graça e paz. É uma alegria grande, como disse Silvio, faz tempo que a gente se conhece, que graças a Deus a gente caminha juntos, né? Nossas famílias são próximas e eu tenho um carinho muito especial. Eu já tive algumas vezes lá na sede, né? Aqui hoje é a extensão daquele lugar lindo. Silvio falou, eu sou pastor na igreja O Jardim, em Piedade, e eu louvo a Deus o privilégio de pastorear, porque de tudo que eu faço, para mim o que mais me agrada, o que mais me enche de alegria o coração, muito embora ame tecnologia, é pastorear. Ver pessoas serem transformadas em seus comportamentos, em seus temperamentos, em suas realidades, em suas trajetórias, terem suas rotas reescritas, ressignificadas, nada para mim é mais encantador do que isso. Assistir uma pedra bruta se tornar um precioso diamante, uma preciosa joia na mão de Deus, é uma coisa que para mim não tem preço. E isso só é possível por meio dos relacionamentos com outras pessoas. São as nossas relações que promovem as transformações uns nos outros. E é difícil porque, pense, como é que você forja o temperamento do outro, ou melhor, como é que você transforma dentro de lidar com o outro, com os seus temperamentos, com as suas idiosincrasias, para usar uma palavra bonita, para dizer esquisitice, né? Idiosincrasia é a palavra bonita para esquisitice, o outro é cheio de esquisitice. Mas quando o meu olhar sobre o outro é só com essa lente, a lente do meu juízo, da minha percepção para o outro, eu esqueço de me colocar no seguinte lugar: eu também tenho esquisitices, eu também sou dificuldades, eu também sou desafios para algum ou alguns. Então, como é que isso nasce? Como é que isso brota na gente? Eu acredito firmemente que a ideia de emancipação plantada no solo das ideias, ainda no Éden, para o primeiro homem e a primeira mulher, nos trouxe como resultado tudo isso que experimentamos. Todas as confusões, as dificuldades em suas múltiplas dimensões para a alma humana. Se instalou dentro do coração do homem essa deturpação do olhar sobre a realidade, e nós só nos damos conta disso de modo efetivo, de modo inteiro, de modo completo, em tempos como o que nós estamos vivendo, ou que vocês estão vivendo desde sexta-feira. É que nós nos damos conta que fomos criados para essa relação tranquila, ordeira, boa, gostosa, para um despertar ao som de pássaros, para a contemplação dos pavões, das araras, para um caminhar tranquilo sobre uma brisa suave e o olhar repleto de verde e de tudo aquilo que de fato nos completa, porque fomos criados para o Éden. Mas a ideia de emancipação, insisto, lançada como semente no solo das ideias do primeiro casal, nos trouxe até aqui. A necessidade de tentar encontrar no caminho da existência aquilo que nós perdemos e que sentimos falta e que sequer nos damos conta até toparmos com ele, que é Jesus. Eu não sei quantos aqui, há quanto tempo caminha com Jesus, mas é certo que para a maioria que já caminha há algum tempo se relacionando com ele, sabe que depois de um encontro com ele, nada pôde ser novamente como antes. Porque ele era tudo o que precisávamos. E será tudo o que nós necessitaremos até o encontro pessoal, visível, com ele. Porque tudo o que vemos agora, como diz o apóstolo Paulo, o vemos em parte. Encontramos fragmentos das faces de Jesus em cada uma das faces que olhamos.
para cada um dos olhos que contemplamos, para cada abraço que experimentamos, para cada acolhida que recebemos nos momentos de nossas crises, de nossas dores, de nossas angústias. É nos colos de alguém ou nos colos daqueles que Jesus nos traz como presentes da graça que nós vemos refletido sua face. É quando, como há pouco, recebi de Silvio uma mão no ombro, dizendo: eu estou aqui. Quando eu lhe confessei o início da jornada mais desafiadora para minha mulher. Minha mulher, ela sofre de fibromialgia severa, problema que trouxe para ela o desafio da depressão, que se instalou e que hoje, graças a Jesus, está controlado. Mas eu me lembro bem, de fevereiro do ano passado, ela disse: ore para que eu morra. Eu preciso ir, eu preciso estar com Deus. Eu não quero mais essa vida, eu não suporto mais essa existência. Imagina, você, pastor, ouvir sua esposa dizer: ore comigo nessa direção. E eu estou falando de parceira de uma vida. Eu estou há 33 anos com a mesma pessoa. É bastante tempo. É bastante tempo. Foram muitos livramentos até aqui. Deus me livrou muitas vezes da morte. Porque vontade de matar ela me teve muitas vezes. Teve dia dela olhar para mim assim e dizer: você pode respirar direito? E eu dizer: Jesus, como é que eu respiro diferente? Todos esses transtornos, todos esses desafios, todas essas multifaces que cada um de nós carregamos, tem essa origem. Todas as nossas crises, nossas neuras, psicoses, todos os nossos transtornos têm a mesma raiz. A ideia de independência, a ideia de emancipação, a ideia de distância, de autonomia, de você é suficiente, você se basta, você pode. Isso é coach. Isso não é evangelho, isso não é proposta divina. O outro não é um instrumento para o seu sucesso. O sucesso consiste na sua boa relação com o outro, no seu olhar ressignificado para com ele, para que entre você e ele haja as lentes adequadas nesse olhar. Eu uso óculos, vocês podem perceber. E é sob essas lentes que eu enxergo melhor. Mas eu enxergo melhor a materialidade da existência, das coisas, da vida. As pessoas que não são coisas, porque coisas são só coisas que só servem para tropeçar, pessoas, nós olhamos não sob essas lentes, mas sob as lentes de Jesus. Eu queria que você pudesse ler comigo um texto que acredito ser um texto já bem conhecido para todos vocês. E que você pudesse ir até o capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios e ler comigo entre os versículos 20 e 24. Tendo feito essa introdução, aquilo que eu pretendo trazer como desenvolvimento de uma conversa, porque não considere isso um sermão, não é uma conversa. Faz tempo que eu deixei de trazer, de preparar, ou faz tempo que eu deixei de preparar e trazer sermões. Eu proponho conversas, proponho diálogos, reflexões, todos à luz das Escrituras, porque alguns sabem, gosto, eu tenho essa afeição, eu sou um teólogo de formação com flerte na filosofia, gosto de refletir a respeito, porque a vida exige de nós a reflexão. Mas acredite, não há nenhum livro, não há nenhuma proposta que transforme a natureza do homem, senão a palavra de Deus. Ordo Amores, livro de Agostinho de Hipona. Você pode soltar Ordo Amores dentro de uma prisão, que ela vai tornar aqueles indivíduos, a leitura e a reflexão desse texto, sobre como colocar em ordem os amores, ela vai tornar aqueles indivíduos mais habilidosos na manipulação
possivelmente mais sábios na preparação, na elaboração, no planejamento de crimes. Não estou dizendo que isso é preciso, mas é possível. Você pega a República de Platão e lance lá, e você vai ver que isso não promove transformação. E o único livro que é capaz de fazer isso é a palavra de Deus, que transforma de tal modo e de tão profundo significado que é a única transformação aceita para o abandono de uma facção por seus membros. Ou seja, só é permitido que um membro de uma facção criminosa saia se ficar provado que ele de fato entregou a vida dele a Jesus. E só há um modo de você entregar sua vida a Jesus. É a partir do olhar, da reflexão, da conversa, do contato com essa palavra. E é por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, entre os versículos 20 e 24, ele diz: todavia, não foi isso que vocês aprenderam em Cristo. Ou não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Verso 21, ele diz: de fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados de modo ou no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Perceba que, lembra que eu comecei essa conversa dizendo que a ideia de emancipação plantada na ideia ou no solo fértil da imaginação humana, você vai ser igual a Deus. Você vai ser como Deus. Essa ideia associada ao desejo multiplicou no homem, no seu coração, a vontade de se rebelar contra Deus. E se afasta. E desde então o que fomos vendo a partir dessa narrativa é um desdobramento trágico, um caminho na direção da ruína, em que o homem tenta de todos os modos elaborar maneiras de consertar o que ele fez. E quanto mais ele se esforça para tal tarefa, mais problemas ele se envolve. Então, olhando para o que Paulo propõe a Efésios, e é interessante, porque quando ele conversa com essa igreja escrevendo essa carta, ele usa uma linguagem professoral. E eu acredito firmemente que, pelos pastores que vocês têm, certamente sabem que Efésios, ela é uma carta dirigida a uma igreja que nasceu numa escola. A igreja de Éfeso nasce numa escola, entre irmãos que frequentavam a escola de Tirano. E essa igreja que nasce nesse lugar, recebe de Paulo essas palavras com cunho pedagógico muito expressivo, muito significativo. Porque leia comigo novamente, ele diz, verso 20, todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Palavra aprendeu. Ele diz, eu vou pegar aqui a leitura no texto, ele diz assim, olha, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Dê um salto, por favor, para os versículos 22, 23 e 24. Ele diz assim, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados. Perceba que é um recurso que os judeus gostavam muito, chamado paralelismo sinonímico. É você dizer a mesma coisa num paralelo direto, para reforçar uma ideia. É você dizer a mesma coisa de maneira diferente, porque caso o sujeito não entenda de um modo, uma palavra mais próxima, mais fácil, mais significativa para ele, traz para ele o sentido. Porque no verso 20 ele diz, vocês aprenderam de Cristo. No verso 22, um paralelo direto, ele diz, vocês foram ensinados.
Aí você olha para o versículo 21, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Aí você lê o 23, a serem renovados no modo de pensar. Aí você vai para o 22, quando ele diz quanto à maneira de viver, aí ele volta. Criados para serem semelhantes a Deus em justiça. Quanto à maneira de viver, isole, fragmente esse texto e vá fazendo as muitas possíveis associações e você vai ver que não sai nenhuma heresia daí. Não sai nenhuma deturpação daí. E muito embora isso seja uma coisa que pedagogicamente é interessante para nós, o fleumático, o colérico, o melancólico, né? Essa coisa seja muito próxima, aliás, é muito temporal, é muito nossa, é muito do nosso tempo. A natureza, a raiz desses 4 principais temperamentos é uma só. É o divórcio, é um caminhar distante daquele que reflete a perfeição no caminho. Porque é o caminho. Ele reflete aquilo que é Jesus. Porque se o homem, na busca por um caminho ideal no Éden, se divorcia da relação paternal com Deus, Jesus costura. Jesus refaz esse caminho e Paulo está ensinando isso. Paulo está dizendo, olha, se vocês querem olhar para um padrão adequado de comportamento, de relacionamento, de identidade, olhem para Jesus. É muito objetivo. E ele usa dessa linguagem para um público que entende que é um público da academia, é um público do pensar. Os efésios, eles têm essa característica, né? Eles possuíam essa identidade. Era um povo ligado à filosofia, aberto ao ensino. Aliás, era aberto a todo tipo de ensino. E foi possivelmente um dos lugares mais fáceis para Paulo trazer o evangelho de Jesus. Porque, como era um povo muito aberto a todo tipo de ensino, Paulo trazia mais um ensino do ponto de vista deles. Para Paulo, era o ensino. Não era mais uma verdade, era a verdade. Não era mais uma possibilidade de caminho, era o caminho. Não era mais um modo, um estilo de vida, um padrão, era a vida eterna. Então, Paulo encontrou o lugar adequado, o solo preparado, fértil, desejoso, curioso, mas ele diz, olha, é preciso que vocês entendam que a idolatria é algo que tem que ser abandonado. E aí, entenda, para os efésios, eles se orgulhavam de ter Diana dos Efésios, pertencer a ela, a essa entidade, a esse ídolo, para eles era motivo de orgulho. E Paulo nos faz um convite, um desafio intelectual. É um desafio do pensar humano, de olhar e dizer, esquadrinhem isso que vocês fazem. A natureza das coisas, porque vivemos num tempo e lugar da história que nós não discutimos mais a natureza das coisas, mas a cultura evangélica, a cultura gospel, a cultura secular, a cultura de direita, a cultura de esquerda, a cultura de centro. Nós discutimos a cultura das coisas, mas não a natureza das coisas. E aí é onde está o problema, porque ou você entra na natureza das coisas, ou a cultura das coisas vai manter você na superficialidade das relações. Ou você entra na natureza do problema, ou você entra para tratar o problema na raiz, ou seja, onde ela está plantada, ou você vai ficar parando a superfície. E a aparência vai ter até alguma formosura, alguma atração, mas a natureza não muda. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo olha e diz assim, olha só, vejam só, vocês foram... Concentre-se aqui no capítulo 4, no verso 22. Ele diz, olha só, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir dela. Então, o desafio para o colérico, eu não sei até hoje o que eu sou. Ficam nessa brincadeira também lá na igreja. Ah, eu acho que o senhor é colérico, eu acho que o senhor é sanguíneo, eu acho que o senhor é sanguíneo com colérico, melancólico com sanguíneo, fleumático com... É uma confusão tão grande porque eu não entendo nada de psicologia. E eu fico pensando se não estão brincando comigo, se não estão tirando onda com a minha cara.
Porque como eu não consigo encaixar mais tempo na minha agenda para procurar pesquisar direito sobre esse assunto, eu fico desconfortável. Pastor, o senhor é um colérico. Que seja, eu não deixando de ser de Jesus, está tudo bem. Não, pastor, você é meio melancólico. Eu disse, meu irmão, olha, você vai ver os 4 temperamentos em mim, dependendo, eu sou assim. Você pode ver os 4 temperamentos em mim num ano inteiro, dependendo de todo tipo de experiência que eu passar. É possível que no período agudo da fibromialgia de Nilda e somado o processo de depressão, quando ela, por exemplo, pediu para morrer, eu tenha vivido ali o ápice da minha melancolia, da minha tristeza, desse sentimento que nos toma, que nos ocorre e que tenta achar lugar, tenta se acomodar. E aí o esforço consiste em lembrar que eu preciso me despir disso, que isso é o que eu era, e que é um traço ainda visível e presente, porque até eu ser completo, eu só serei completo na eternidade, porque aqui eu experimento da plenitude na sua ideia e não na sua totalidade. Lembra que eu falei que é tão bom ficar aqui? Eu estava ali com o Tarcísio falando justamente isso. Eu, Silvio e o Tarcísio, por nós, a gente, um lugar como esse, um momento como o que tem vocês vivido, experimentar, não dá vontade de terminar. A gente fica orando para que o domingo não chegue. Essa é a verdade. Mas sabe onde é que nós somos provados e aplicamos de maneira prática aquilo que fomos ensinados? Porque lembra, olha o que Paulo diz aqui. Vejamos. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. É na arena. Era no Coliseu que o cristão tinha que provar a sua fé. Não era no cenáculo, cercado da nuvem de glória. Não era no tabernáculo, cercado da presença de Deus. Não era lá, naquele momento da experiência do Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu do céu e fez com que línguas como línguas de fogo foram experimentadas naquele lugar e que toda sorte de experiência sobrenatural se viveu ali. Ali foi uma dose boa de capacitação para dizer, pronto, vocês estão prontos para morrer na natureza de vocês. Vocês estão perfeitamente habilitados a partir de agora para não serem mais fleumáticos, melancólicos, né? Não serem coléricos nem sanguíneos. Vocês estão perfeitamente habilitados para, lidando com esses temperamentos das suas personalidades, refletir muito mais Jesus do que você. Porque vocês foram ensinados. E é por isso que eles foram cantando louvores para as arenas. Era por isso que eles entravam no Coliseu sem medo, porque eles sabiam que aquela era a hora. Eles foram provados. E é lá, o Coliseu está lá, a arena está lá, está para o lado de fora desses portões. Para o que hoje ainda, a partir das 15 horas, vocês terão de lidar. Para aquilo que amanhã, na segunda-feira, para aqueles que têm de lidar com um chefe difícil. O meu não é. O meu é uma bênção. Penso num cara que eu amo. O meu diretor é assim, um dos meus 2 diretores. Resposta de oração para nossas vidas. Hoje nós fazemos cultos regulares na empresa. Numa empresa que antes o secularismo era instalado. E mais do que isso, alguns membros do corpo diretor eram de ordem satânica. Eu lembro que numa das salas tinha um diabinho lá. E detalhe, viu? Não vou dizer a função do sujeito, mas quando você entrava lá, você passava da porta para dentro, a sensação era terrível. E ele olhava assim para você, você sabia, eu pelo menos que consigo discernir o espiritual do material, né? Eu olhava e dizia, meu amigo, esse cara não é só carnal, ele aqui está possesso. Só que eu não podia ser, sai em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque existia ali a necessidade de eu ter consciência, de usar de uma estratégia diferente para revelar Jesus. Porque aquele confronto direto certamente levaria a minha demissão. E se tem uma coisa que é uma bênção, falei há pouco ali, é o plano de saúde que a minha empresa entrega. É o salário que eu recebo, porque é o que me mantém, entende? Como membro
dentro de uma igreja onde ocupa a função pastoral e não preciso ainda ser um desafio financeiro, uma preocupação financeira para ela. Quem sabe esse tempo chegue, espero que sim, porque você pode se dedicar integralmente para a vida daqueles que você ama e que te amam. Fato é que Paulo está dizendo, existe um padrão. E neste modelo, neste padrão, vocês foram ensinados a despir-se disso, de que são traços de suas personalidades, que no fundo, está na mesma natureza, a raiz é a mesma. Pecado. Pecado. Contra o que nós temos de lutar diuturnamente. Não há outro modo de vencer, senão nos associando no caminho a outros que, no mesmo propósito, buscam refletir a imagem de Jesus. É um desafio. É um desafio porque, pensem, irmãos. Pensem bem. Qual é o propósito de uma faca? Me respondam. Oi? Uma faca cega, que perdeu seu fio, ela serve para quê? E se ela perder sua ponta? Para fazer raiva. Para fazer raiva. Né? Porque ela não cumpre com sua finalidade. Mas você sabe como é que uma faca fica amolada? Isso é uma maneira bem básica e bem simples e está correta. Mas no processo de afiar o fio, o metal ele experimenta de 3 coisas: pressão, atrito e desgaste. A pressão da mão que bota essa faca e pressiona ela contra a pedra que a desgasta. Entende? No atrito da pedra de amolar, a faca vai voltando a ter seu fio. Ela sofre a pressão, o desgaste com a pedra, entende? A pressão, o desgaste com a pedra, a partir do atrito. Você acha que nós nos tornamos mais semelhantes a Cristo? Como? Uns com os outros. Sob pressão, sofrendo atritos e desgastes. É isso aí. É isso aí. Vocês foram ensinados assim. Paulo está dizendo uma verdade que é a verdade da Igreja Batista Missionária de São Lourenço da Mata. É a realidade da igreja, o Jardim, quer seja em Piedade, quer seja na Madalena. É a realidade da igreja. Deus escolheu, para espanto e surpresa dos anjos, a igreja como um modelo de seu amor. E os anjos contemplam esse espetáculo e dizem, é impressionante. Não é bem uma heresia o que eu estou dizendo. Isso é uma especulação. Porque eu imagino, a partir daquilo que Jó se tornou, porque o texto diz, e eu tenho meditado há quase 2 anos, nesse livro, o livro de Jó, e é fato que ele não tinha a história dele para dizer para ele que vai ficar tudo bem. Ele não tinha ela para dizer para ele, vai passar. E você vai se surpreender, porque você ainda vai dizer que o que você sabia de Deus era muito superficial. Ele encerra seu livro dizendo assim, eu já não sei quantas vezes li Jó, mas agora eu estou lendo de uma maneira muito singular, muito particular, muito pessoal. Eu e minha costela dividindo essa leitura. Porque há quem diga em meio a tudo isso, há quem chegue tentando nos ensinar, há quem chegue tentando dizer assim, será que não existe nenhuma coisa oculta? Alguma coisa que ficou no passado, que vocês não resolveram e por isso agora a mão de Deus está pesando sobre vocês? Eu digo, olha, eu não sei, mas eu constituo Deus como meu advogado contra ele. Eu já constituí Deus como meu advogado contra o próprio Deus no dia que eu me rendi ao senhorio de Jesus. Então, veja, Paulo está dizendo, acabe com isso, entregue, deixe isso para lá, sabe? Se dispa disso.
Porque a vontade que dá numa hora dessa, quando o irmão abençoado chega com essa conversa, é de olhar para ele e dizer assim, deixa eu te mostrar meu lado Simão de ser. Porque eu acho que com 98 quilos, bom de jiu-jitsu, e preparado fisicamente como eu estou, acho que você não vai ficar muito bem se Pedro delegar Simão. Mas aí me ocorre que é assim que nós somos ensinados, é assim que nós somos ensinados. Jesus aprendeu, ou melhor, Jesus ensinou para que nós pudéssemos aprender com ele, olhando para ele, que ele sofreu todas as piores pressões. Lembre-se que a pressão que ele experimentou no Getsemane, a pressão psicológica e emocional que ele experimentou lá, foi tão terrível que ele transpirou sangue. E ali é o ápice. Lembre-se que ele se despiu de quem ele era. Ele se despiu de sua glória para pisar no chão do solo, no solo que ele cria. Jesus abandona essa velha, entenda, essa eterna natureza dele. Ele abre mão disso para sofrer as pressões humanas, os atritos nas relações humanas. Lembra dos atritos com os discípulos? Dos embates? Era ali que Jesus estava nos ensinando. E foi quando ele morreu que o céu e a terra se tocaram e ali cumpre-se tudo. E Paulo está dizendo, vocês foram ensinados assim. Jesus não nos ensinou para matar por eles, por ele. Jesus não nos chamou para nos matar por ele, mas ele nos chamou para morrer por ele. Morrer nessa velha natureza. Nisso nós fomos ensinados. Aí, olha o que ele vai dizer aqui. Ensinados a quê? Ensinados a jamais seguir a multidão. Eu gosto do texto do Eugene Peterson, não sei quantos já leram essa versão, mas tem um autor, ele falecido, tem 2 anos, Eugene Peterson. Ele era chamado de pastor dos pastores. Ele tem uma Bíblia, que é a Bíblia A Mensagem, uma Bíblia traduzida por ele. Tem esse trechinho que eu deliberadamente copiei, trouxe, ele diz assim: jamais sigam a multidão, a massa ignorante que não tem nada na cabeça. Vide o passinho. Era para ser uma piada, né? Eu sou ruim de piada mesmo. Lembra do... É porque eu esqueci que o pessoal aqui é mais culto, não sabe o que é passinho, né? Mas olha, eu lido com uma molecada aí que, meu Deus do céu, parece que eles estão possessos. Ele diz aqui, ó, jamais sigam a multidão, a massa ignorante que não, obrigado, que não tem nada na cabeça. Parecendo uns zumbis, são obcecados por sexos e viciados em todo tipo de perversão humana. Esse trecho longo que o Eugene Peterson fala é para traduzir isso aqui, ó, que se corrompe por desejos enganosos. Na Bíblia sua aí, na minha também, na NVI, está assim, que se corrompe por desejos enganosos. Veja, leia comigo novamente. Capítulo 4, verso 22. Quanto à antiga maneira de viver, falamos sobre isso. Já falamos sobre isso. Somos ensinados a despir do velho homem. Olhando para quem? Para Jesus. Certo? Aí ele diz aqui, ó, que se corrompe, o velho homem é o que se corrompe por desejos enganosos. É isso que Eugene Peterson diz. Seguindo a multidão, a massa ignorante, sem nada na cabeça, parecendo uns zumbis, obcecados por sexo e viciado em todo tipo de perversão humana. É isso que acontece numa mente divorciada de Deus, numa mente distante dessa intimidade necessária com o Espírito Santo para sermos diuturnamente conformados à imagem daquele que nos chamou. Porque se você está aqui essa manhã, se você tem experimentado disso, do renúncia, se você tem renunciado, e eu acredito que vocês são quase 100 renunciantes aqui, vocês foram chamados a isso. A renunciar a essas coisas. E Paulo vai dizer que é ir na contramão do mundo, é não se deixar envolver, é não se deixar levar por isso, por esses pensamentos, por essas ideias, mas principalmente por esses temperamentos que carregamos por tanto tempo
e que nos persegue possivelmente até o dia de hoje. Eu quero lhes contar um testemunho breve. Eu me lembro de uma vez, quando eu era ministro de louvor, tinha uns 3 anos de convertido. Me lembro bem, tinha uns 3 anos de convertido. Eu servia na paróquia da Vitória. Eu sou episcopal de nascimento. Eu nasci para Jesus. Meu novo nascimento ocorreu na Episcopal, Igreja Episcopal Carismática. Foi onde, inclusive, eu fui ordenado pastor. Mas eu me lembro quando eu era ministro de louvor lá na Episcopal, que eu tive uma vez um pesadelo. Eu liderava um grupo de louvor. E tive um pesadelo. Acontece. Eu tive um pesadelo. Eu estava tendo um desafio. Eu estava tendo um desafio pessoal com 2 pessoas. Um casal. Eles não eram casados, era um casal. Era uma menina, que era um desafio, e um rapaz, que era outro desafio. Eles não eram namorados. Mas eles passaram a ser um desafio para o ministério. E eu me lembro que, no auge do problema, assim, aniversário da paróquia, na noite anterior eu tive um pesadelo. Eu sonhei que eu despertava, eu sonhei que eu estava dormindo e despertava num lugar, como que sendo colocado ali, do nada. Eu abri os olhos e eu estava ali. E era um lugar que era absolutamente escuro de tudo. Eu sabia que eu estava num caminho e era uma escuridão absurda. Era uma escuridão tão terrível que se eu tentasse tocar, eu acho que seria possível. Só que eu tinha medo no sonho. E eu fiquei parado, eu não conseguia dar passos. Aí eu comecei a sentir uma presença vindo por trás de mim, se aproximando. E ela me causava um pavor, uma sensação horrível. Era uma presença terrível. E eu senti o impulso de caminhar, porque se eu ficasse parado, ela chegaria. Era essa a ideia que eu estava tendo no meu pesadelo. E quando eu dei o passo, iluminou o suficiente para eu dar o passo seguinte. E eu entendi que eu poderia ficar dando passos para frente e tentar fugir dessa presença que estava se aproximando. E eu comecei a dar passos, e à medida que eu tentei correr, eu percebi que não era seguro. Por quê? Porque eu me dei conta que de um lado soprava um vento como que de um abismo. E eu olhei assim e pude perceber que de fato era algo como que um abismo. Se eu me desviasse, eu cairia naquele abismo. E aí, quando eu tentei afastar, eu escutei um som e olhei e percebi como água fervendo do lado de cá e um mau cheiro terrível. E aquilo tudo foi fazendo parte da dinâmica do meu sonho e eu fui ficando desesperado porque eu não podia correr. Eu só tinha que andar, porque eu não tinha segurança para correr. E aquela presença foi chegando tão perto, mas tão perto, e me causando um pavor, um desespero, porque era uma presença muito ruim. Era muito ruim. E eu comecei a sentir, ele estava tão perto que eu podia sentir a respiração. E aquilo me desesperou e eu acordei no desespero, acordei lavado de suor. Nilda mexendo comigo, o que foi? Porque ela percebeu que eu estava muito mal, assim, eu devia estar sonhando com alguma coisa muito ruim. E eu acordei quase chorando, assim, desesperado, e dei graças a Deus que era só um pesadelo. E aí eu falei para ela, tive um pesadelo terrível e tal, e me organizei e fui pro culto. Chegou lá, dirigiu o louvor, aquela coisa toda, terminou o culto aqui na minha cabeça. Aí eu fui almoçar e teve o culto da noite, aí eu fui, ministrei louvor, aqui no culto da manhã eu só dirigi, mas não ministrei, só toquei, à noite eu louvei, aí depois a gente saiu para comer uma pizza, eu e meu ex-pastor, né? Até hoje somos amigos, uma bênção na minha vida, aquele cara. E aí a gente conversando, eu disse para ele, pastor, eu tive um sonho, aí contei para ele o pesadelo. Cara, eu estou desesperado. Eu acho que o inimigo tentou me pegar, velho, no sonho, coisa de novo convertido, né? Aí fui falando, contando para ele tudo, ele ouvindo, pacientemente ele fez. Entendi. Eu acho que entendi seu sonho e posso traduzir para você. Léo, um passo de cada vez é os passos necessários para a permanência no caminho do Evangelho. De fato, de um lado está o abismo e do outro, não é, um lago fervente, que são as possíveis escolhas ideológico, político, partidário, o que quer que você queira fazer, que te afaste desse caminho, se pareça com aquilo que é verdade,
e você tome como verdade e faça essa escolha, vai te levar ou para o abismo ou para um lago que irá, de um modo ou de outro, te matar. Você não pode correr mesmo, porque existe um tempo perfeito no caminho. Aí eu disse a presença, ele disse era a sua velha natureza pedindo lugar. Era somente o velho homem dizendo, eu estou tão perto de você, eu estou tão próximo de você, eu estou tão junto, que você pode sentir minha respiração. Você me conhece. Ele disse, é por isso que você temia tanto. Porque Satanás, você não teria temido. Você o repreenderia. Mas a sua velha natureza, essa você tem que lutar contra ela. Essa lhe assombra. Essa está ali. Essa basta você vacilar que ela volta e diz, opa, encontrei morada, encontrei abrigo, encontrei lugar. E eu fiquei impressionado com a maneira clara como ele traduziu e de fato ele estava certo. E ele disse, isso tem a ver com os desafios que você está enfrentando com fulana e com cicrano. Porque é o velho Léo querendo agir e resolver as coisas do modo dele. Pedindo para ficar, pedindo para entrar. E a única segurança que você tem é de continuar caminhando no escuro de suas ideias, no escuro de suas certezas, sendo iluminado para dar apenas o passo seguinte. Para que você não possa correr. Porque existe um tempo perfeito para que tudo aconteça. Então não tenha pressa. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Ele vai concluir, ele vai continuar transformando sua personalidade, seu caráter, seu temperamento, sua natureza. Pouco a pouco, dia após dia, será glória após glória nesse caminho. Apenas não desista. Apenas não desista. Apenas tenha a segurança de seguir adiante, de confiar nele e saber que você pode ir em frente. Por quê? Porque você pode, versículo 24, eu quero caminhar para o final dessa nossa conversa, você pode, olha o que ele diz. Verso 23 ele diz, vocês estão sendo renovados pela palavra no modo de pensar. Você pode pensar de outro modo. Você pode ressignificar suas decisões. Você pode ressignificar e renovar seu olhar sobre o outro. Você pode. A partir dessas lentes, lembra da nossa conversa logo no início que eu falei que o Evangelho são essas lentes que Jesus nos dá para olhar o outro, a vida, sob nova perspectiva, um novo prisma, uma nova posição. Sabe qual é o lugar mais difícil onde a gente pode chegar, irmãos? Não é do outro lado do planeta. É do outro lado da mesa. Esse é o lugar mais distante, mais desafiador. Não é pegar um avião e cruzar em várias conexões e escalas para chegar na Oceania, na Austrália, com um fuso de praticamente 14 horas. Não é esse o lugar mais distante. O lugar mais distante é do outro lado da mesa da sua casa, da mesa de comunhão na sua igreja. Esse é o lugar mais distante de a gente chegar. E só é possível chegar lá se despindo da velha natureza, do velho homem, como Paulo diz, renovando os nossos pensamentos e a nossa maneira de enxergar e lidar com a vida. E ele caminha para o fim dizendo, verso 24, nos revestindo do novo homem, criado para ser. Você ainda não é, mas você foi criado para ser. Você ainda não é, mas será semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Entende? É um caminho. E no caminho mais importa o durante. Não a chegada, não a partida, mas o caminho, a experiência. O lidar com o outro e consigo mesmo, e nos desafios que o outro representa, calar. Quem é você quando você decide falar? Quem é você quando você decide falar? Mais ainda, quem é você quando você decide ficar em silêncio diante do confronto? Quem é você? Simão ou Pedro? Quem é você? O velho e conhecido homem
ou novo e encantador homem. E eu estou falando do homem não do sexo masculino, mas do ser humano. Quem é você quando você decide falar? Quem dos dois você é? A quem dos dois você dá lugar? Porque vocês têm sido dioturnamente ensinados sobre essa natureza, sobre esse reflexo, sobre esse cordeiro que ousou ficar em silêncio e não abriu a boca diante dos seus tosqueadores, diante dos seus torturadores, diante dos seus algozes, diante dos seus acusadores. Ele inocente, porque nós somos culpados. Não há um inocente aqui. Não há um inocente aqui. Ele, inocente, calou. Quem somos nós? Os que falam? E o que falamos? Porque Tiago vai dizer que da mesma fonte não pode brotar bênção e maldição. Quem somos nós quando decidimos falar? Ou quem somos nós quando decidimos calar? Paulo ele diz: revistam-se. Revistam-se do novo homem. É como se ele insistentemente pedisse: olhe, largue essas roupas velhas. Tire e lance fora essas vestes que não lhe servem. E aí eu falo do passado. Paulo está falando do passado. O passado, irmãos, é como uma roupa que não nos cabe, não nos serve, inadequada, inapropriada para o tempo presente. E o futuro é uma incógnita que só a Deus pertence. Portanto, se encher de passado é percorrer o caminho da depressão, porque depressão é isso, é excesso de passado. Se encher de futuro é trilhar o terrível caminho da ansiedade, porque você vai confabular muitas possibilidades e nenhuma delas pode se tornar certeza. E se você se encher de você no tempo presente, você vai estressar. Você vai se tornar somente uma figura estressada. E aí você vai usar como desculpa, como justificativa. Eu você é colérico. Você vai usar como resposta: eu sou sanguíneo. Eu reagi assim porque eu sou melancólico. Esses são traços da sua personalidade, mas não definem quem você é, porque o que define quem você é a natureza de Cristo que habita em você. E esse revestimento que diuturnamente você é convidado a fazer, a vestir essa roupa, a refletir essa graça na lida com o outro. Quem é você? Quando você decide falar ou ficar em silêncio? Você é aquele ou aquela que reflete aquele que te chamou para a existência? Ou ainda é aquela mesma pessoa de antes, do início de tudo? No start do caminho. Quem é você?